Queridos irmãos e irmãs que se fazem presentes nesta Igreja Matriz, Nossa Senhora Mãe dos Homens, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, nós estamos quase encerrando esse tempo, esse ano litúrgico, que para nós deve ser sempre um tempo de retiro, um tempo de meditação, um tempo em que nós somos chamados a se abandonar cada vez mais na vontade de Deus. Inicia um ano, termina outro. Então, a cada ano nós participamos de um itinerário espiritual. Entramos nesta Igreja Matriz, não somente para escutar a palavra de Deus por escutar, mas acolhendo esta palavra que provoca dentro de nós esse movimento de conversão e mudança de vida. Se a gente entra nesta Igreja Matriz só por entrar, a gente vai sair da mesma forma que nós entramos, frios, sem deixar com que a palavra de Deus aqueça ao nosso coração. Nós vamos vivendo uma fé superficial, quando nós não acolhemos a palavra como se deve acolher. Então, nós estamos quase na penúltima semana do tempo comum. Próximo domingo, a última semana, celebrando a solenidade do Cristo Rei. Mas a liturgia de hoje nos faz, de fato, refletir como foi a nossa caminhada durante esse ano litúrgico. Como foi a nossa caminhada? Como foi a sua caminhada? Como foi o seu itinerário? Diante da palavra que é proclamada todas as semanas, se pressupõe que também nós rezamos todos os dias com ela na nossa casa. Será que nós deixamos com que a palavra de Deus faça esse movimento de conversão, de mudança de vida? Porque a vida missionária de nosso Senhor, a missão de Jesus, foi fazer com que o homem possa de fato voltar a esse encontro, voltar o seu coração a Deus. E quando nós não meditamos a palavra de Deus, nós deixamos a graça de Deus passar. E aí a gente vai pensando que a fé se resume somente, ou pensando que a fé é simplesmente um sentimento. A fé não é sentimento, a fé é seguimento. Eu sigo aquele que habitou no meio de nós, para que eu possa compreender o querer de Deus na minha vida, na sua vida e na nossa vida. Porque a cada momento em que nós rezamos com a palavra de Deus, é um ensinamento. Veja que no Santo Evangelho, Jesus ele fala para os discípulos. Parece que a liturgia de hoje dá a entender que as palavras de Jesus, ou a palavra de Deus, é uma palavra destrutiva. Ao contrário, as palavras de Jesus são palavras de esperança, para que a gente possa cada vez mais alimentar aquelas virtudes que nós recebemos no nosso santo batismo. Quais são as virtudes mesmo? Fé, esperança e caridade. Essas três virtudes fazem com que a gente possa cada vez mais caminhar no Senhor. Mas no decorrer do nosso itinerário, parece que nós deixamos cair no esquecimento. E se nós deixamos cair no esquecimento, nós não alimentamos. E se nós não alimentamos, nós temos a facilidade de abandonar o caminho do Senhor. E aí tudo que vem de fora, tudo que vem do mundo, as mentalidades, as ideologias, os pensamentos, que muitas vezes os pensamentos que vêm de fora, vêm para nos afastar do coração de Deus. E aí quando a gente se afasta do coração de Deus, a gente esquece do essencial.
A gente esquece da nossa vocação e do nosso chamado. A gente esquece de viver a justiça divina e esquecer de viver a palavra de Deus é ir ao encontro da própria condenação. Veja que na primeira leitura que nós acabamos de ouvir da profecia de Daniel, o autor sagrado ele faz questão de dizer: muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno. Mas os que tiverem sido sábios brilharão como um firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como as estrelas. Hoje eu estava levando esse questionamento em uma das missas que eu celebrei, a missa da primeira comunhão, e eu fazia a questão de dizer: o que é que hoje nós estamos ensinando? O que é que nós ensinamos para as nossas crianças? Será que nós temos essa paixão pela evangelização, essa paixão pelo anúncio da palavra de Deus? Porque nós somos chamados a evangelizar. Muitas vezes nós assistimos tantos programas católicos, mas nós esquecemos de ensinar dentro da nossa casa, para aqueles que estão ao nosso redor, os caminhos do Senhor. Parece que a gente olha e diz: quem deve ensinar é o padre, quem deve ensinar é a freira, quem deve ensinar é a catequista. E a gente vai recuando, a gente vai saindo, a gente vai abandonando a nossa vocação e o nosso chamado. Veja, nós somos chamados a ensinar. Nós somos chamados a alimentar também tantas pessoas, alimentar as virtudes daqueles que estão ao nosso redor, que de certa forma, de certa maneira, por não andarem na igreja, e nós que entramos nesta igreja matriz todos os domingos para se alimentar, é obrigação nossa, é vocação nossa, é o nosso chamado de ensinar as pessoas a trilharem o caminho da justiça. Então a gente precisa de fato fazer um balanço, né? Assim, na economia não tem um dia 31, né? Os bancos fecham para fazer um balanço, não é assim? Na escola os professores fazem o quê? Avaliação para os alunos para ver o aprendizado. Estou errado? Vixe, Mariano. Olha, o Padre Márcio disse que está acompanhando, viu? Ele me avisou hoje. Disse que vai acompanhar. Então, na escola, nós somos avaliados. E na dimensão espiritual? E muitas vezes nós não avaliamos a nossa caminhada. E se a gente não começar a avaliar, não começar a dobrar os nossos joelhos, nós temos a tendência de abandonar a Deus. Diante das tribulações, diante das dificuldades, diante das situações da vida. Na primeira leitura, é a primeira coisa que a gente precisa guardar no nosso coração. Para que possa brilhar essa luz em nós, precisamos de fato alimentar as virtudes, alimentar as nossas virtudes e alimentar as virtudes dos nossos irmãos, principalmente aqueles que são indiferentes com Deus. Nós temos a facilidade de desistir do outro. Às vezes a gente escuta assim: padre, desisti do meu marido, chamo, não vem, chamo, não vem. Que tipo de cristão é você que desiste facilmente? Nós desistimos até da nossa oração pessoal. Certamente alguns não sabem nem o que é uma oração pessoal. Muitos pensam que a oração pessoal é ligar na Canção Nova e assistir o dia todo. Faz parte para a gente rezar, mas que ainda não é a oração pessoal.
ou acordar de madrugada, assistir Frei Gilson, Irmã Kelly, outras religiosas, faz parte, mas não é ainda a oração pessoal. A oração pessoal é eu pegar a palavra de Deus dentro da minha casa, dentro do meu quarto e dizer: agora eu vou tirar um tempo e vou rezar com ela. Porque eu quero saber o que é que Deus espera de mim. Quais são os planos de Deus na minha vida. Essa é a primeira coisa que a gente precisa de fato guardar no nosso coração. Porque senão a gente vai vivendo uma fé faz de conta, de fingimento, de sentimentalismo. A gente precisa de fato meditar sobre a nossa caminhada. Às vezes eu estou em festa lá em Japoatã, né? O Padre Márcio pediu, eu vim, porque o outro padre está celebrando lá para mim. Mas às vezes o povo disse: padre, a missa foi tão bonita esses dias. Aquele padre que veio lá de Jequié, aquele padre que veio de Propriá, que se chama Clebson, não sei se vocês conhecem. Aquele padre que se chama Gil, tocou tanto no meu coração. Olhando, espero que toque e mude de vida, porque só tocar no coração não adianta. Não adianta. Não adianta. Então essa é a primeira coisa. Será que nós estamos ensinando, anunciando a palavra de Deus? Ou nós estamos vivendo uma fé superficial? Uma fé de fingimento, faz de conta. A segunda coisa, e aqui eu termino, no Santo Evangelho. Quando a gente escuta Jesus falando para os discípulos, a gente imagina um Jesus que tem umas palavras doce, adocicada. Mas Jesus, e a gente tem que lembrar que doce demais dá diabetes. E as palavras de Jesus muitas vezes não vêm adocicada, vem daquele jeito que muitas vezes provoca um certo medo em nós. Como é que Jesus ele fala de tribulação? Como é que Jesus ele fala do fim dos tempos? Quando é que Jesus vai chegar? Corre o risco da gente ficar na porta de casa com os braços cruzados esperando. Será que Jesus vem hoje? A gente tem a facilidade de acreditar mais no que o jornal, no que a TV fala, do que na própria palavra. Porque Jesus, no finalzinho dele diz: nem o Pai, nem o Espírito, nem o Filho, nem o mundo, somente o Pai, que sabe o dia e a hora que o Filho do Homem vai chegar. Então, quando nós não dobramos os nossos joelhos, nós aceitamos tudo o que vem de fora como verdade. E aquilo que é verdade de fé, nós não abraçamos. Quantos anos, né? Eu lembro pirralho, né? Pequeno, não cresci muito, só cresci os lados, né? Quando chegou de 99 para 2000, não sei se vocês lembram, diziam que era o fim do ano. Aí todo mundo saiu para comprar vela. 2012, eu no seminário eu escutava: eita, o mundo vai se acabar de água, né? Aí todo mundo, eu acho que só porque o povo não tinha condições de comprar o barquinho, mas se rodar a cara, eu acho que teve gente que comprou. Mas quando Jesus ele nos fala simplesmente de preparar o nosso coração, de buscar ter uma relação de amizade com Ele, nós colocamos sempre, ou começamos a dar desculpas: eu não tenho tempo. Ou a nossa fé, muitas vezes se tornou uma fé utilitária. Ou seja,
Quando eu estou na tribulação, eu rezo. Quando tudo passa, já não rezo mais. É que nem as famosas missas de ação de graças, né? Se o padre não marcar, aqui não tem muito não, próprio é o povo santo. Mas nas igrejas de Roma, ou o padre marca, quando marque, padre, é uma missa de ação de graça, não sei o que, padre. O padre marca. Só viu a pessoa naquela missa, depois não veio mais. A nossa fé é uma fé utilitária. A fé é um objeto, Deus se tornou um objeto para nós, Deus só é lembrado na tribulação, nas dificuldades, ou quando tudo está apertando, e aí é que eu lembro, que recordo de Deus. Jesus, ele chama a atenção de quem? Dos seus discípulos, porque Jesus está formando um povo, Jesus está formando os seus discípulos para anunciar, para dizer assim: olha, daqui uns dias eu vou partir, vou voltar para a casa do meu Pai, vocês vão ensinar, vocês vão anunciar, para que eles tenham uma fé firme, uma fé verdadeira. Viva a esperança, porque a esperança não é uma ideologia, é uma pessoa. Quem é a esperança? É o próprio Jesus. Nós confiamos mais nas coisas momentâneas do que no próprio Senhor da vida. Então, amados irmãos e irmãs, já estamos nos aproximando do encerramento do ano litúrgico. Tenha coragem, vou fazer um desafio, tenha coragem, pare um momento, uma manhã, ou então uma tarde, não precisa, nessa tarde você vai renunciar às novelas, você vai renunciar a tudo aquilo que é banal, o TikTok, o WhatsApp que rouba muito tempo, e faça, escreva num caderninho como foi a sua caminhada espiritual, que aí a gente vai descobrir, a gente vai perceber o quanto a gente foi deixando Deus como algo secundário, o quanto a gente foi abandonando a nossa oração. Esses dias um padre falava, e aqui eu termino, uma expressão bonita. Eu disse: padre, o senhor na missa, meu irmão, foi tanto chute, foi tanto puxão de orelha que eu fiquei desnorteado, né? E ainda a última frase, que eu não retiro agora, nas festas, dei para anotar as pregações, né? Para depois eu rezar. Se a gente bem soubesse, fazia isso na missa. Nas festas de padroeiro, o padre falou, eu vou colocar no meu caderninho, eu vou rezar em cima disso. Ele dizia bem assim, um padre, que o tema lá da nossa paróquia é: aos pés da cruz estava Maria. E ele dizia assim: a oração é um gesto de amor. Eu dizia: meu Deus, os dias que eu não rezei, eu não consegui retribuir o mesmo amor que Deus tem por mim. Tenhamos essa coragem. Isso vai ajudar cada um de vocês. Os padres simplesmente são instrumentos, mas a reflexão, cada um de nós temos que fazer. Como foi a minha caminhada? Quais os passos que eu consegui dar neste ano litúrgico? E os passos que eu não consegui dar, quais são os propósitos para o próximo ano litúrgico? É uma caminhada, porque nós somos um povo em formação. Deus está formando um povo para o céu. Nós estamos sendo formados por Deus para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.